No Brasil é assim, uma no cravo, outra na ferradura. Enquanto o Congresso derrota o governo do Larápio e derruba a medida que colocava aumento no imposto do IOF, a Câmara dos Deputados aprova o aumento no número de deputados, que vai de 513 para 531. Ou seja, o sistema está contra o Lula? Sim, mas também está contra a população brasileira. E ainda, como já era esperado, o governo Lula vai até o STF para tentar manter o decreto sobre o imposto do IOF que foi derrubado pelo Congresso. Vamos começar com esse vídeo do Lindenberg chorando, tentando explicar como é importante o aumento do IOF e depois eu vou refutar esse larápio. A gente foi surpreendido, porque veja, a gente apoiou o Hugo Mota, um dos carros-chefes da campanha do Hugo Mota era submeter tudo ao colégio de líderes. Só ia ao plenário depois de apreciado lá. A gente soube ontem, quase meia-noite, por um Twitter. E uma mudança de posição. Eu, sinceramente, a gente já tinha visto aquela reunião no domingo passado com Fernando Haddad, a ministra Gleisi e as lideranças partidárias, falando sobre o acordo, o decreto do IOF, uma outra medida provisória. A reunião acabou, todo mundo aplaudindo. Disseram que era uma reunião histórica. No outro dia, também, houve uma mudança de posição. O que é que eu atribuo a isso? Olha, houve uma movimentação de setores econômicos expressivos. O pessoal das bets não gostou da posição do governo na medida provisória. Estava aumentando a taxação das bets. Tem reclamação dos bancos, porque entrou juros sobre capital próprio. Reclamação das fintechs, quando a gente fala que tem uma desoneração de 800 bilhões e quer cortar uma parte de cada desoneração, outros setores se movimentaram. Então eu acho muito ruim essa movimentação, essa votação aqui no dia de hoje, porque isso vai ter um impacto, Andréia. Vão ter que ser contingenciados 12 bi. Já tinham sido contingenciados 30 bi. O que é que o presidente Lula e o Haddad fizeram? Vamos ver pelo lado também da Receita. Como ele mesmo disse, o governo já contingenciou 30 bilhões de reais. Eles dizem que vão faltar recursos para a educação, para a saúde. Mas vem aqui, e os gastos desse governo? Para vocês terem uma ideia, esse governo já gastou mais de 6 bilhões de reais só nesse primeiro trimestre de 2025, sabe com o quê? Com propaganda do governo. Então essa conversa de que tem que aumentar imposto é mentira, porque esse é o governo do larápio, esse é o governo dos mentirosos, esse é o governo dos corruptos. Ninguém até agora do rombo do INSS, incluindo tio Chico, irmão do Lula, que envolvido até o pescoço, tá na lama, na bosta, embora eu sei que esse tipo de gente adora viver no esgoto, porque são ratos. Até agora, ninguém foi preso, ninguém foi investigado. Eu vou explicar o porquê que ninguém foi investigado, tá? Então, ele fala que tem que aumentar imposto, mas não diminui os gastos desse governo. É viagem. Cara, 6 bilhões só em propaganda? Cara, quando o governo é bom, não precisa de propaganda. Suas benfeitorias são expostas. O governo Lula não tem benfeitoria nenhuma. Ele fala que acabou com a fome no Brasil. Mais de 30 bilhões de crianças foram salvas da fome do Brasil. Mentiroso, um cara mentiroso. O Lula e o PT é mentiroso, não valem nada, estão destruindo o Brasil. E eu entendo que seja proposital toda essa destruição. Por quê? É o último governo do Lula. O Lula, se ele concorrer em 2026, muito difícil ele vencer. Mas no meu ponto de vista, nem querem ele. E por que não querem ele? Vamos lá. O Congresso derrubou o aumento do IOF. E eles vão recorrer ao STF. Vou mostrar para vocês a matéria. Só que, em contrapartida, se o Congresso, se o sistema estivesse realmente preocupado com gastos, eles não teriam aumentado o número de deputados de 513 para 531. Então, não há nada em pró da população. Há apenas luta, briga, guerra de interesses entre eles. O sistema não quer mais o Lula. E por isso, por isso derrubou esse aumento no IOF, porque estava sendo muito caro essa pauta para o governo. Deixar passar, assim como barraram o PIX, passou as taxações das comprinhas. Se passasse esse, ia ser mais uma ruim para o sistema, né? Para o Congresso, para a Câmara, para o Senado. Então o que eles vão fazer? Temos que destruir o Lula. E eu acho que tem que destruir o Lula mesmo.
canalha não deveria estar na presidência. Foi para lá porque alguém pôs. E esse alguém que pôs não quer mais o Lula. E o sistema, aparentemente, não quer mais o Lula. A minha preocupação, sinceramente, sabe qual que é a minha preocupação em relação ao Lula? O sistema ser obrigado a engolir o Lula como candidato em 2026. E por que isso? Porque é um ninho de víboras. O Senado, o Congresso, a Câmara é um ninho de víboras. E no ninho de víboras, quase ninguém é inocente. E o que eu quero dizer com isso agora em relação à candidatura do Lula em 2026? Eu não sei se o Lula tem uma carta na manga. E o que seria uma carta na manga do Lula? Talvez uma filmagem de alguém importante em Cuba cometendo atos de pedo? Pode ser. Imagina o Lula que conviveu com essas víboras a vida inteira. Você acha que ele não tem alguma coisa que possa comprometer ministros do STF, senadores, deputados? Escuta só, o rombo do INSS. Por que até agora ninguém foi investigado? Sabe por quê? Porque a maioria, 90%, está envolvido. 90% de deputados, senadores estão envolvidos. Se não participaram do ato naquele momento do roubo, da fraude, podem ter participado depois. E como seria isso? Você vê o cara roubando ali uma casa. Um exemplo, tá? O cara roubou ali 1 milhão da casa. Na casa de político tem 1 milhão, hein? Se roubarem, acha. Achou 1 milhão na casa do cara lá, você viu o cara roubando. O cara pega e vai embora. O corrupto, como os nossos senadores e deputados, vendo o roubo, fala, ó, eu vi que você roubou. Ou você me passa uma parte aí, ou eu te cagueto. Daí o cara que roubou, tio Chico, esses caras do Lula, de sindicato, ó, ou vocês passam aqui uma parte para nós, que foi um rombo de mais de 100 bilhões de reais, ou vocês passam isso pra gente, ou a gente cagueta vocês. E eles vão lá e repassa. Daí distribui todo aquele dinheiro de corrupção, distribui para todos eles, senadores, deputados, juízes. Ninguém foi preso, ninguém está sendo investigado, cara. Se alguém tivesse levado vantagem, se o PT tivesse levado vantagem sozinho nesse esquema de corrupção do INSS, esses mesmo, Hugo Mota, Alcolumbre, que estava viajando com ele para a Rússia, enquanto os chicotes estralando aqui, a Janja indo com o avião da FAB, com capacidade de 300 pessoas, ela foi sozinha. Alguns falam que ela levou 200 malas. Então, você acha que esse povo todo aí não estaria arregaçando o Lula se eles não estivessem envolvidos de alguma forma nesse escândalo de corrupção, seja ativo ou passivo? Eu vi que vocês roubaram 100 bilhões. Ou vai pingar aqui no meu bolso, ou a gente vai caguetar todo mundo, vai abrir uma CPMI, que tá demorando, e vai abrir um processo de impeachment contra o Lula, mas não fizeram nada. Por quê? Eu afirmo para vocês, 90% estão envolvidos. E por isso, quem vai pagar a conta do INSS somos nós. E por isso, que de uma certa forma, eles querem derrubar o Lula, mas não quer o bem da população. E aumentaram o número de deputados de 513 para 531. O meu medo para 2026 se o Lula tem uma carta na manga que seria alguém com o rabo preso com ele. E como eu já disse e afirmo para vocês, é muito provável que Alcolumbre, Hugo Mota, ministros que gostavam de viajar para Cuba possam ter o rabo preso contra o Lula. E aí, meu amigo, quem vai prender quem? Se tem um com o rabo preso com o outro. Então a gente tem que tentar entender aonde há verdade, aonde realmente há uma briga entre eles e aonde há só um jogo de interesses, só um teatro. Isso que eu falo para vocês, olha, o Lula está sendo destruído, derrotamos o Lula. Não sei, pode ser só um teatro desse povo. Passando aqui, só para falar desse aumento de número de deputados, que está havendo uma confusão muito grande em relação ao aumento de deputados. Estão falando que a maioria dos deputados do PL votaram a favor. Se você olhar a lista, realmente eles votaram a favor. Mas tem uma coisinha ali que poucas pessoas sabem e podem estar até sendo usadas contra esses deputados do PL.
Eu vou ler para vocês e depois eu vou explicar e depois eu vou mostrar a Bia Kicis explicando. Como votou cada deputado no aumento de vagas da Câmara? A Câmara dos Deputados concluiu na noite desta quarta-feira, dia 25, a votação do projeto que aumenta de 513 para 531 o número de vagas no Senado. Deixa eu explicar para vocês aqui, já está na matéria, eu vou explicar para vocês o seguinte. Por que está tendo esse aumento de deputados? Eles entendem que é constitucional que seja o número de deputados de acordo com a população. Então, eles falam que, de acordo com o censo, a população aumentou. Então, se precisa de tanto de população para cada deputado, e a população aumentou, logo precisaria pôr mais deputados. Como diz a matéria aqui, ó, os parlamentares aprovaram a mudança feita pelo Senado na proposta. Foram 361 votos a favor das emendas no Senado, contra 36, 30 abstenções. O texto segue em sanção do presidente Lula. A Constituição Federal estabelece que as vagas devem ser proporcionais à população do Estado. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso deveria aprovar a redistribuição de acordo com o censo de 2022, sob pena do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, realizá-la. O prazo dado pela Corte acaba no dia 30 de cada mês. Então, assim, aumentou a população e como a Constituição fala que tem que ter um certo número de deputados para um tanto de pessoas. Aumentou a população, precisa mais de deputados. Um absurdo. Mas fazer o quê? Quem que vai lutar contra isso? Daí tem aqui a lista de muitos deputados que votaram a favor, ou seja, o sim. Da esquerda você pode ter certeza que foi todo mundo. Daí, mas muitas pessoas estão falando dos deputados do PL. E daí o bicho tá catando, ó. Tá aqui assim, ó, Bia Kicis, sim, Antônio Carlos Rodrigo, sim, várias pessoas, tá? Os mais famosos até. Deixa eu ver se tem algum aqui mais famoso. Delegado Ramagem, sim. Enfim, várias pessoas do PL que se dizem de direita votaram sim. E isso está causando uma briga. Olha a lista dos deputados do PL que votaram sim. Só que há um porém. Eu não estou aqui para passar pano. Eu estou aqui para trazer a verdade. E a Bia Kicis vai explicar o porquê que tantos deputados do PL, que até então a gente achava que era de direita, votaram sim. Mais uma vez parabenizando Vossa Excelência por ter pautado hoje o PDL, que foi uma grande vitória para a oposição, para o povo brasileiro, uma grande derrota para o governo. Eu quero deixar registrado aqui que esse projeto de aumento de cadeiras, eu sou contrária a ele, votei contra. Porém, o que nós estamos votando hoje aqui é escolher entre um projeto, a meu ver, ruim e um projeto pior. Então, o que nós temos que fazer? O projeto do Senado, ele despiorou o projeto que saiu da Câmara. Ele impõe um congelamento, fica proibido, pelo menos no próximo ano, no ano subsequente à votação, o aumento de despesas. Então, agora, nós não podemos obstruir, porque o partido, inclusive, faz parte de um bloco, né? A gente não pode obstruir, não pode votar obstrução, nós temos que votar sim ou não. Então, votar não seria votar o projeto da Câmara, que é pior do que o que veio do Senado. Então, por isso, eu estou votando sim, mas reafirmo que sou contra o aumento de cadeiras. Entendeu o que aconteceu? Haviam-se dois projetos. O primeiro, da Câmara, que era uma porcaria, que além de aumentar o número de deputados, também aumentava a carga, os gastos, né? Que como a Bia Kicis falou. E um outro projeto que voltou do Senado mais enxuto, que cortava, pelo menos por enquanto, o aumento de gastos. Eles tinham duas opções, votar não e cair no primeiro projeto, que além de aumentar o número de deputados, também aumentaria os gastos, e votar sim, que aumentaria o número de deputados, mas, por enquanto, não aumentaria os gastos. Então houve uma confusão, muita gente atacando o pessoal do PL. Eu não sou a favor disso, como a Bia Kicis disse também, que não é a favor desse aumento de deputados. Eu sou contra. Eu, Pablo Sonati, sou contra. Mas, entre o ruim e o pior, é melhor que eles tivessem votado no ruim. E isso está sendo usado contra os deputados do PL. Então, só esclarecendo, eu sei que tem muita gente que gosta de bater sem entender. Existem muitos deputados, como a própria Bia Kicis, se não me engano o Paulo Bilinski, muitos deputados do PL que se dizem de direita votaram sim. E isso está sendo usado contra eles. Mas lembrem-se, são dois projetos. O primeiro
que aumentava o número de deputados e os gastos, e o segundo, que aumentava o número de deputados, mas por enquanto não aumenta os gastos. Eu não tenho a menor dúvida que o ano que vem, ou em breve, aumentarão os gastos também. Mas se você tem, nesse momento, apenas duas opções, é melhor votar na menos pior. Como eu disse no começo do vídeo, no Brasil é sempre assim, uma no cravo e outra na ferradura. Enquanto eles derrubaram o aumento do imposto do IOF, eles foram lá e aumentaram o número de deputados. E o povo só se lascando. E os presos do INSS, do escândalo do INSS, como eu já disse e reafirmo, tem tanta gente envolvida que é por isso que nada foi feito até agora. E tendo tanta gente envolvida nesse ninho de safados, de ratos, nesse esgoto, é a minha dúvida se não permitirão que o Lula concorrerá em 2026 e poderá até vencer, se assim o sistema achar melhor. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser, comenta aí o que você acha de tudo isso. Um forte abraço, tchau, tchau.